O que você prefere? Presentes ou a presença? Imagina um pai, querido, que dá muitos presentes para o teu filho. Não é gostoso? Todo mundo gosta de ganhar presente, né? Não são bobo nem nada, né? Amamos ganhar presentes. Mas imagina aquele pai que ele, para compensar a falta dele, ele presenteia por tudo, todos os dias. Ele paga viagem para os seus filhos, oh, aleluia. Ele compra presente, ele dá carro, ele dá dinheiro, ele dá isso, ele dá aquilo. Só que ele não é presente na sua vida. Ele nunca está quando você precisa, ou você nem o conhece. Você nem o vê. A princípio parece ser legal. Ah, eu quero usufruir do que meu pai tem para me dar. A gente até pensa assim como ser humano. Ou, que pai que você preferia? Aquele que te dá presente, mas brinca com você? Aquele que paga uma viagem e viaja com você? Aquele que passeia com você? Aquele que leva você para a escola, aquele que busca você da escola, aquele que te dá as coisas, mas participa com você. A segunda escolha foi a melhor agora, não foi? Enquanto eu falava dos presentes, todo mundo... Só que presente sem presença, querido, é catástrofe lá na frente, no futuro. Eu tenho certeza que muitos filhos que teve os seus pais ausentes trocariam tudo pela presença do seu pai. Por mais que tenha sido muito bom naquele momento ter, mas eu creio que todo mundo trocaria um presente por uma presença. E hoje Deus faz essa pergunta para mim e para você, querido. O que você escolhe? Presentes ou presença? Em Êxodo 33, nós vamos ler do 1 a 3 e do 12 a 18. Eles vão projetar aqui para nós. E diz assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vai para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Todos eram inimigos de Israel, querido. Vão para a terra onde mana leite e mel. Aí Deus falou assim para Moisés: mas eu não irei com vocês. Vocês são um povo obstinado. Em outras traduções fala assim, um povo de duro coração. E eu poderei destruí-los no caminho. Olha. E aí Moisés diz assim para o Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Moisés estava lembrando o Senhor. Senhor, esse povo é do Senhor. O Senhor que me mandou ir lá, tirar eles de lá. E aí o Senhor respondeu para Moisés: tá bom, Moisés, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores conosco, nem nos envie, Senhor. Se o Senhor não for comigo, o Senhor nem me tire daqui. Em algumas traduções. E ele continua falando para o Senhor: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede,
porque tenho me agradado de você e conheço o seu nome. Então disse Moisés, e ainda Moisés ainda pediu mais, né? Mostra-me tua glória, Senhor. Mostre-me tua glória. Queridos, nesse contexto, Moisés, se nós pensarmos nós ali, ouvindo essa proposta de Deus, talvez algum de nós podia dizer assim, Moisés estava feito. Moisés estava feito. Deus falou, eu vou te mandar para a terra que eu te prometi. Vou mandar um anjo à sua frente. Vou destruir todos os seus inimigos. Todos os seus inimigos. Você vai entrar na terra. Essa terra mana leite e mel. Querido, que proposta? Quem não queria? A proposta é boa. Mas tem um detalhe. Eu não irei. Eu mando até um anjo. Queridos, eu vou te contar que de repente hoje muitos de nós aceitariam essa proposta. Quantos aí estão escutando algumas propostas e estão indo, se não sabe, se nem que Deus está na frente, mas estão indo. Porque a proposta era boa. E era Deus que estava mandando. Não era o diabo aqui que estava falando com Moisés. Era Deus que estava mandando Moisés. Vai, Moisés, leva esse povo. Tira esse povo daqui, vai lá. Entra naquela terra, porque se eu vou matar todo mundo. Isso era o que Deus estava falando para Moisés. Esse povo é duro. Aí Moisés falou, Senhor, esse povo é teu. Eu só estou conduzindo. Querido, Moisés falou assim, Senhor, não adianta o Senhor me dar vitórias, não adianta o Senhor me dar livramentos, não adianta o Senhor me dar presente nenhum, não adianta o Senhor me dar uma terra onde manda leite e mel. E nem o anjo vai resolver a minha situação. Como que as pessoas vão ver a diferença do nosso povo com aquele povo? Se o Senhor não estiver presente. Como que as pessoas vão distinguir o povo de Israel com qualquer outro povo? Não quero terra que mana leite e mel. Não quero vitória. Não quero nada. Nem me mande sair daqui, se o Senhor não for comigo. Queridos, eu entendo o seguinte, que nem toda vitória ou conquista, vou repetir de novo, nem toda vitória ou conquista te garante a presença de Deus na sua vida. Ai, pastora, é sério? De repente nós estamos tendo muitas vitórias, nós achamos assim, sou tal. De repente Deus não está naquilo, não. Nem toda vitória te garante que Deus está presente ali, não. Tirando por aqui. O Senhor falou assim, eu vou dar a vitória lá, eu vou tirar aqueles intrusos lá, eu vou tirar os seus inimigos, você vai usufruir da terra. Mas Deus não estaria lá. Não adiantaria de nada. Não adiantaria de nada. Presentes, queridos, só é bom com a presença de Deus. Presente sem presença não tem valor. Foi isso que Moisés falou para Deus. Presente sem a tua presença, Senhor, não tem valor. O que vale não são as vitórias. O que vale não são as conquistas. O que vale é a tua presença. Moisés era tão íntimo de Deus, querido, que ele sabia, se ele tivesse somente a presença de Deus, ele já teria tudo. Com Deus ele ia, como ele venceu todos os inimigos da terra, com Deus. Não adiantaria Deus dar vitórias naquele momento, mas e o futuro? Presentes é muito bom no momento, mas se não tiver Deus no futuro, a gente quebra a cara. Sabe o que acontece, querido, quando nós buscamos somente presentes de Deus? Sabe quando você busca somente os presentes? Acontece o seguinte, os presentes, somente os presentes, eles só te proporcionam poder. Presente sozinho, só te proporcionam poder. Se eu não tiver a presença, querido, esse presente pode me corromper, pode trazer orgulho, pode me subir a cabeça. Olha quem eu sou, olha o que Deus fez.
Moisés falando para o povo, né? Olha quem eu sou, Deus falou comigo, vai lá que eu vou tirar, nem vou com vocês, vou tirar todo mundo de lá. Presente sem presença proporciona poder. Presente sem presença, querido, ele te dá um bem-estar momentâneo. Logo passa. Presente sem presença é só apenas uma posição. Eu sou. Agora me respeite. Presente sem presença. E presente sem presença, querido, no final se torna vazio. Quando só temos presentes, ficamos vazios. Porque quando nós não temos a presença, querido, esses presentes sempre não vai ser suficiente. Presente sem presença, eu sempre vou querer mais. Eu sempre vou querer mais. Porque sempre vai faltar algo. E eu não sei, muitas vezes, que o que falta é a presença. Querido, tudo aquilo que Deus ofereceu para o seu povo não foi suficiente, querido, para atrair a Moisés a deixar a presença de Deus. Tem algum presente te atraindo hoje a você sair da presença? Tem algo te atraindo mais do que a presença de Deus na sua vida? Moisés falou, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Nós vamos ser igual a qualquer povo, Senhor. Nós nem seremos mais conhecidos como povo de Deus. Sabe o que Moisés estava falando? Querido, você só vai fazer diferença quando as pessoas virem Deus em você. Não adianta você ter, você ser, você poder. As pessoas só vão fazer a diferença na sua vida. Só vão ver a diferença na sua vida quando elas verem a presença em você. Era isso que Moisés estava falando para Deus. Deus, nós vamos ser igual a qualquer povo. Se a tua presença não for vista no nosso meio, seremos iguais a todos. Mas, querido, quando a presença ela nos proporciona segurança. Quando nós temos a presença, nós temos segurança. Quando nós temos a presença, nós temos o cuidado do papai. Quando nós temos a presença, nós temos um destino. Moisés sabia disso, ele falou, não, eu nem saio daqui. Nem saio daqui. Porque eu sei, se eu escolher a presença, eu vou ter tudo aquilo com Deus. Quantos de nós estamos trocando os presentes e perdemos o mais importante? Quando nós escolhemos a presença, nós vamos tomar posse de tudo isso. Só que nós não queremos esperar. Nós não queremos esperar que as coisas aconteçam. Nós queremos atropelar o processo. A presença de Deus, ela tem que ser visível em nossa vida. Nós temos que querer, nós temos que buscar esta presença. Nada, querido, pode ter mais valor na sua vida do que a presença de Deus. Amém? Aleluias. Não deixe que a presença de Deus saia da sua vida, querido. Porque sem ela, nós morremos. Sem a presença de Deus, nós morremos. Olha lá o que diz em Salmo 51, no 10 e o 11. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. O salmista dizendo, querido, sem a presença de Deus, querido, nós não somos nada.
Você sem Deus, você não é nada. Tem uma ilustração, todo mundo aqui conhece, mas eu gosto de contar, que é do jumentinho. O jumentinho chegou para a mãe dele e falou assim: mamãe, eu estou tão famoso em Jerusalém, você nem sabe, todo mundo me aplaude, eu sou o tal. Eu estou famoso, agora todos vão me reconhecer. Eu acho que eu vou cobrar até mais caro as viagens, né, que ele carregava o povo. Ele estava se achando. Aí a mãe dele olhou assim: mas meu filho, o que você estava fazendo lá em Jerusalém? Mamãe, eu estava carregando um homem. Quem era esse homem? Era um tal de Jesus. Aí a mãe falou assim: meu filho, você só era importante porque você estava carregando o Jesus em cima de você. Você sem Jesus é somente um jumentinho. Eu sem Jesus só sou um jumento, querido. Perdão aí, tá? Mas você também. Perdão da palavra. Nós sem Jesus não somos nada, querido. A gente se acha tanta coisa aqui na terra. Ai, não, né? Nariz. Você vai morrer com ele. E vai para o mesmo lugar que o outro vai. Eu sou o tal e tal. Eu vou nem falar nomenclatura não, porque senão eu nem sei mais quanto tem. Ângelo, apóstolo, tretapóstolo, patriarca. Daqui a pouco eles querem o lugar de Jesus Cristo. Senhor, sai daí que eu vou sentar no trono. Só falta isso. Sem presença, é somente um local, um lugar. É somente uma posição. Sem presença não é nada. Resumindo, sem Jesus não somos nada. Todas as vitórias da sua vida, querido, não têm valor nenhum se não for através da presença de Deus. Lembra de Saul? Todo mundo conhece, nem vou falar a história não, porque o tempo é curto. Saul foi ungido rei, querido, recebeu um dos maiores presentes. Ser governante, ser rei de Israel. Deus foi lá, mandou Samuel ungir Saul. Samuel ungiu Saul. Deus mandou, querido. Deus estava com Saul. Em 1 Samuel 16, 1 e o 14 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. E o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. E no 14 ele fala assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Cuidado, querido. Cuidado que muitas vezes a gente começa a se achar que nós somos muita coisa. Que nós somos a última Coca-Cola do deserto. Ei, olha o jumentinho, lembra da história do jumentinho. A gente se acha muita coisa. Mas aqui Deus retirou-se da presença de Saul. Mas pastora, mas Saul reinou ainda por tantos anos. Eu não tenho muito bem as contas, que não me interessa também, mas eu acho que foi uns 38 anos. Ainda ele reinou. Sei que reinou muito tempo. Se você quiser depois procurar, fica à vontade e me passa o resultado. Ele reinou muito tempo depois. Ainda depois que o Senhor se retirou da presença dele. Mas ele ainda continuou reinando. Como rei. Sozinho. Sem a presença. E ele achava que Deus estava com ele, né? Muitas vezes nós estamos assim. Fazemos algo e achamos que Deus está no meio, Deus está longe. Ele já se retirou. Saul continuou reinando, querido, mas sem a presença. Saul tinha a unção de rei, mas não tinha mais a presença. Davi tinha a presença. Por isso Deus ungiu ele como rei. Pastor, então a unção é menos importante do que a presença? A presença é mais importante que a unção. Deixa eu te dizer uma coisa. A unção Deus não retira de você.
A presença sim. Foi por isso que Saul continuou reinando. Deus não tirou a unção de Saul. Ele tirou a presença. A unção de reinar, ele continuou reinando. Mas a presença já não estava mais com ele. Se você tiver uma unção de tocar, uma unção de cantar, uma unção de pregar, uma unção de curar, se você fizer algo errado, Deus não te tira essa unção, você continua. Um tecladista não deixa de tocar, ou desaprende a tocar, um guitarrista, uma pessoa não deixa de cantar, porque a presença se foi. Porque a unção são os presentes, está nele. A unção de tocar não sai quando a presença sai, mas a presença sai. A presença se retira. Então, Saul perdeu a presença. E passou Davi agora com a unção. Por causa da presença. Mas pastora, mas também Deus estava com razão. Saul pecou, né? Pecou. Mas sabia, se você colocar na balança, se você ler o livro de Reis, você vai ver que se botar na balança, querido, Davi pecou muito mais que Saul. Saul desobedeceu, desonrou o Senhor. Sim, pecou. Mas Davi pecou muito mais do que Saul, querido. Sabe qual a diferença? Que Deus não se retirava da presença de Davi. Deus nunca se afastou de Davi. A presença do Senhor nunca se afastou de Davi. Não é porque ele não pecava, era porque ele se arrependia. A presença do Senhor saiu de Saul, porque Saul, ele não se arrependia, ele dava desculpa. Quando ele fez o que não tinha que fazer, Samuel falou assim: Saul, o que você fez? Pelo amor de Deus, Saul, por que você fez isso? Olha o que Saul fala para Deus, para Samuel. Mas Samuel, você estava demorando demais. Samuel, o povo estava desesperado. Samuel, o inimigo estava avançando, eu tive que fazer sacrifício aqui. Saul não podia sacrificar, era o sacerdote que tinha que sacrificar. Mas Saul se meteu num lugar que não era dele. E quando Samuel foi interpelar, aí ele veio com a desculpa: ah, mas eu fiz porque você não estava aqui. Ah, eu fiz porque o povo estava me deixando doidinho. Ah, eu fiz porque eu estava vendo o inimigo lá e você não chegava, o negócio ia ficar feio. Desculpa, desculpa, desculpa. Deixa eu te falar uma coisa: Deus odeia desculpa. Deus abomina a desculpa. Todas as pessoas na Bíblia que deram desculpa para Deus, querido, não foi bem não. Tiveram correção severas. Adão, a mulher que tu me deste, foi trabalhar, viver do salário dele lá, saiu do jardim e sofremos até hoje, por causa do Adão. Vou conversar com ele, chegar lá. Aquele do dinheiro lá, dos talentos. 2, 5. Deus, Senhor, é um servo muito, um patrão muito severo. Eu fiquei com medo e enterrei. A desculpa, enterrei. Me dá aqui, toma. Tomou dele, deixou ele zerado e deu para quem tinha mais. Desculpa. Queria já te falar uma coisa. O problema não é o pecado. Ó, pastor, o que você está falando? O problema não é o pecado. O problema é o que você vai fazer depois de pecar. O que você faz depois que você peca? Quando Deus, Senhor, foi o irmão lá que me... É o que fazemos depois de pecar, querido. Ou nós nos humilhamos diante do Senhor, nos rasgamos, pedimos perdão, nos humilhamos. Deus, eu fiz mesmo, eu sou um miserável. Ou colocamos a culpa em alguém. Eu saí da igreja porque ninguém liga para mim. Eu saí da igreja porque o irmão lá me olhou de cara feia. Não quero. Cuidado com as desculpas, querido.
Assuma a sua responsabilidade. Faça como Davi. Quando Samuel chegou para Saul, ele deu desculpa. Quando o profeta chegou, Natan chegou para Davi, falou: Davi! Contou uma historinha, porque eu acho que o profeta tinha medo de Davi, né? Davi era homem sanguinário, querido. Davi era homem de guerra. Vai o profeta falar para Davi: esse homem vai me cortar a cabeça, falar que ele pecou. Davi, tem uma historinha de um homem que tinha uma ovelhinha só. E o homem que tinha muita ovelhinha foi lá, tomou a ovelhinha dele. Davi: quem é esse homem? Manda matá-lo. Aí o Natan falou assim: é o senhor rei. O senhor rei. Eu acho que estava morrendo tremendo de medo. Imagina falar com o rei, que matou milhares e milhares de pessoas, né? Para decapitar um, era pouco. E o profeta falou: é o senhor rei. O senhor mandou matar Urias e tomou a mulher dele ainda. Aí Davi caiu em si. E a Bíblia diz que ele se jogou no chão, se rasgou, jogou cinza na cabeça e pediu perdão. Olha a diferença, querido, não é do pecado. Porque se aos nossos olhos humanos formos colocar na balança, Davi pecou muito mais que Saul. Mas Deus ama um coração arrependido. Deus não afasta a presença dele de nós porque nós pecamos. É porque nós nos desculpamos. Em vez de assumir o que fizemos, começamos a dar desculpa. Ai, eu estou muito ocupado. Ai, é muito filho. Ai, é por causa disso. Ah, porque eu estou cansado. Desculpa. A desculpa te afasta da presença, querido. Mas eu quero trabalhar, pastor, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso comprar, eu preciso viajar, eu preciso calçar, eu preciso comer, eu preciso usar as melhores marcas. Presentes. Você podia ter tudo isso se você estivesse na presença. Amém? Saiba, querido, quando a presença de Deus não está sobre a nossa vida, nós estamos sem a proteção, nós estamos sem destino, nós estamos sem cuidado. Quando nós não estamos na presença de Deus, nós não temos proteção, querido. Nós não temos destino e nem temos cuidado. Então, se ponha debaixo da presença de Deus. Não deixe que Ele se afaste. Porque você não está mais querendo a presença dEle. Ou porque você está fazendo coisas que está afastando a presença dEle de você. E você não está vendo e não está se arrependendo. Isaías 41:10 diz assim: por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão vitoriosa. Tem muita gente querendo viver por conta própria. Sem a presença de Deus, está quebrando a cara. Deus está falando aqui que é eu que te seguro. É eu que te fortaleço. É eu que te seguro pela mão. Nós temos que buscar a presença, querido. Nos conectar. Muitos de nós estamos desconectados. Não tem quando o celular está com a bateria fraca. E a gente não acha o carregador some. O que acontece com o celular? Morre. Literalmente, né? Apaga. Muitas vezes nós estamos assim com Deus. Nós estamos fracos, tristes, abatidos. Mas estamos tendo uma resistência para se conectar com Deus. Estando tendo uma resistência de buscar a presença dEle. É aquilo que vai encher a minha bateria. Aí eu procuro encher essa bateria com todas as outras coisas. E eu vejo que nada consegue encher. Porque é só aquele carregador que vai encher a sua bateria, querido. Pare de fugir do carregador de Deus. Você lembra o quanto que Jó sofreu? Ai, eu estou sofrendo muito, pastor. Ai, eu estou em casa. Eu nunca vi sofrimento nos afastar de Deus. Tem que nos achegar. Tem gente que nessa pandemia, essa pandemia se afastou de Deus.
em vez de se achegar a Deus. As dificuldades não podem te afastar de Deus, querido. Jó sofreu igual um sovaco de aleijado, meu marido costuma dizer. Jó sofreu. Ai, acabamos de ler o livro de Jó essa semana passada. Meu Deus, Jesus já estava, Senhor, entra logo com providência na vida dele. Eu já estava orando para Jó. Ai, chega logo no final. Eu queria adiantar os capítulos que eu já não aguentava não ver Jó sofrer. Sério, irmão, eu já estava... Ai, vou ler mais rápido aqui, ver se eu chego logo na vitória. Mas Jó sofreu, querido. E olha o que Jó me fala. Ai, Jó, Jó, eu tenho que aprender com tu. E o que Jó fala no capítulo 42, no 5 e 6, ele diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino. Querido, olha Jó falando, ele estava se abominando, ele estava se rejeitando. Eu me arrependo no pó e na cinza. Deixa eu te explicar. Jó estava falando assim, Senhor, e Deus falou assim para Satanás: olha o meu servo Jó, homem temente a Deus. E Jó fala assim: Senhor, eu me abomino. Depois que Jó sofreu tanto, que ele falou assim: Senhor, eu te conheci há pouco. Olha o homem nesse nível, gente. Eu te conheci há pouco, Senhor. Esse sofrimento serviu para me chegar mais perto do Senhor. Agora eu só não ouço falar. O Senhor falou comigo. O Senhor está andando comigo. Agora eu te conheço. Porque tudo que eu passei, o Senhor estava comigo. Senhor, eu tinha que ter passado por isso antes. Jó estava se recriminando porque ele falou assim: eu não era nada, eu era um homem indigno. Mas agora não. Isso me fez perceber que Deus não se afastou de mim em todo o sofrimento. Querido, essa experiência de Jó serviu para ele conhecer muito mais a Deus, querido. Se achegar. As experiências difíceis não podem te afastar de Deus. As experiências difíceis têm que te chegar mais a Deus. O diabo achou que ele tinha tirado tudo de Jó. Ei, tirei filho, tirei esposa, não, a esposa ficou, tá, gente? Muita gente acha que a esposa de Jó morreu. Ela não morreu. Os filhos morreram, os bens foram embora, os empregados... Gente, foi uma tristeza. Isso foi na parte do dinheiro, depois na parte da saúde. O diabo falou assim: agora ele vai negar, agora ele vai deixar esse Deus. Agora ele vai. Querido, o diabo se enganou. Deus já sabia que o diabo ia quebrar a cara. Por isso que ele falou: ó, meu servo Jó. Deus já conhecia o coração de Jó, querido. Deus já sabia que Jó não trocaria a presença dele por nada. O diabo falou assim: agora esse Jó vai abandonar esse Deus. Tirei tudo dele. Tudo. Diabo achando. Só que ele não sabia, querido, que o mais importante ele não tirou de Jó, porque ele não podia tirar isso. Só Jó que poderia abandonar, e Jó não abandonou. A coisa mais importante que Jó tinha não era dinheiro, não era os filhos, não era riqueza, não era saúde. A coisa mais importante que Jó tinha era a presença de Deus. Amém? A coisa mais importante que Jó tinha era a presença de Deus. E depois de tudo isso, Deus fez o quê? Porque ele não abandonou a presença. Porque ele não saiu da presença. Deus deu tudo em dobro para Jó. Restituiu tudo em dobro para Jó. Se Jó tivesse abandonado Deus ali no sofrimento, ele ia ficar com sofrimento e acabou. Mas Jó persistiu. Jó não abandonou. Jó continuou na presença. E Deus restituiu em dobro tudo aquilo que o diabo tinha tirado dele, através da permissão de Deus. Concluindo aqui, querido, de tudo que você tenha que deixar, só não deixe a presença. Se nas suas dificuldades, querido, se nas suas tristezas, só te restar a presença de Deus,
então você tem tudo o que você precisa. Se só te restar a presença de Deus, querido, é tudo que eu necessito. É tudo que eu preciso, é só a presença. Se eu perder algo, eu com a presença, Deus vai me dar melhor. Mas se eu perder algo e abandonar a presença, eu vou ficar sem a presença e sem aquilo também. Deus não tem interesse de fazer você sofrer. Deus não tem interesse de fazer o filho dele aqui padecer aqui nessa terra. Mas passamos sim por dificuldades. Mas muitas vezes Deus quer ver, para Ele me dar presentes, querido, Ele precisa ver a minha e a sua fidelidade com Ele. Deus precisa reconhecer que eu não abandono a Deus por nada, por nada. Então, se alguma proposta, querido, vier sobre a sua vida, não importa o que te custe, não importe. Não importa o que vai te custar, querido, ou o quanto te custe. A presença de Deus vale muito mais do que qualquer coisa que você acha que você está perdendo. Só não perca a presença. Se coloque de pé nessa hora. Aproveite esse momento e se conecte com Deus. De repente você está achando que você está tão frio, tão distante de Deus. Peça a Ele que venha conectar o carregador dele hoje na sua vida. Se conecte a Ele. Deus está aqui. Ele só espera que você se conecte a Ele. Ele está aguardando que você atraia a presença dEle. Ele está esperando você clamar pela presença dEle. E se arrepender e falar como Davi. Senhor, eu pequei, eu errei. Eu me afastei da tua presença. De repente você não está pecando, querido, lá fora, mas você se afastou da presença de Deus. De repente a presença de Deus já não está mais na sua vida. Você está no automático. Você está fazendo, trabalhando, cantando, pregando, ministrando, liderando, fazendo algo. Mas você já não sente mais aquele arrepio. Você não consegue mais chorar diante da presença de Deus. Você não consegue mais se quebrantar diante de Deus. Aproveite esse momento. Comece a falar com o Papai do Céu nessa hora.